Minha esposa olhou nos meus olhos e declarou friamente que eu não tinha direito a absolutamente nada vindo dela. Nem ao seu tempo, nem à sua atenção, nem à fidelidade aos nossos votos. Naquela noite, enquanto a minha famosa lasanha esfriava na mesa, ela pensava que estava apenas estabelecendo os limites da sua independência. Ela não sabia que, na verdade, tinha acabado de assinar a sentença de morte do nosso casamento. Eu não gritei. Não fiz escândalo. Simplesmente decidi jogar pelas regras dela, e ela não fazia ideia de quão cruel poderia ser a reciprocidade total. Existem conversas que ficam presas na memória como um disco arranhado, e você as repete repetidamente, tentando entender em que momento a sua vida saiu dos trilhos. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira comum no final de setembro, quando a minha esposa, Sofia, disse as palavras que destruíram a fundação dos nossos 6 anos de casamento. Estávamos sentados na cozinha do nosso apartamento em São Paulo. Eu tinha preparado o prato favorito dela, um risoto de cogumelos, cuja receita aperfeiçoei durante anos apenas por aquele sorriso que ela costumava me dar. Abri uma garrafa de vinho, acendi velas e coloquei um jazz suave, esperando criar um momento de proximidade que nos faltava tanto ultimamente. Mas a Sofia nem sequer levantou os olhos. Ela rolava o feed nas redes sociais, levando o garfo à boca mecanicamente. Os seus olhos estavam colados na tela, como se eu nem existisse na sala. Eu tinha acabado de contar sobre um projeto importante no trabalho do qual me orgulhava, mas recebi apenas silêncio em resposta. Era a mesma indiferença que vinha me matando lentamente durante o último ano. Decidindo tentar mais uma vez, sugeri uma viagem de fim de semana para Campos do Jordão no nosso aniversário, lembrando de um hotel aconchegante que ela tinha gostado tempos atrás. Ela apenas emitiu um som vago, sem tirar os olhos do telefone. Então, pedi gentilmente que ela deixasse o aparelho de lado pelo menos pelos 20 minutos do jantar. A reação da Sofia foi imediata e assustadoramente fria. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava irritação e desprezo, como se eu tivesse pedido para ela doar um rim, e não apenas conversar comigo. Ela pousou o garfo lentamente e declarou que estava cansada das minhas expectativas. Segundo ela, ela não tinha a obrigação de me entreter, de me dar o seu tempo ou energia depois de um dia difícil de trabalho. Ela inclinou-se para a frente e disse claramente a frase que mudou tudo: eu não tenho direito a nada vindo dela. Somos casados, mas não fundidos, e ela não me deve nada. Nem conversas, nem viagens, nem apoio emocional. Fiquei sentado, atordoado, tentando processar o que ouvia, e perguntei se ela realmente achava que éramos apenas colegas de quarto. A resposta dela foi afirmativa e impiedosa. Ela voltou para o telefone como se tivesse acabado de informar a previsão do tempo, e não destruído a nossa intimidade. A comida na minha boca ficou com gosto de papelão. A Sofia terminou de comer rapidamente e foi para o quarto, deixando-me sozinho com a louça suja e o caos na minha cabeça. Naquela noite, deitado ao lado dela no escuro, não consegui dormir. Ela dormia tranquilamente, segura da sua razão, achando que tinha estabelecido os limites da sua independência. Mas, na verdade, ela tinha me dado um mapa para minha fuga. Se ela não me deve nada, então, pela mesma lógica, eu não devo nada a ela. Nem o meu tempo, nem o meu dinheiro, nem o meu cuidado. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza cristalina. A Sofia queria novas regras? Ótimo! 2 podem jogar esse jogo. Comecei com algo pequeno. Em vez de fazer café para nós 2, como fiz todas as manhãs durante 6 anos, fiz exatamente uma xícara. Para mim. Quando a Sofia entrou na cozinha, bocejando e esperando o ritual habitual, encontrou a cafeteira vazia e eu mergulhado nas notícias no meu telefone. Ela perguntou se eu não tinha esquecido de algo, apontando para a máquina de café. Bebi calmamente um gole da minha xícara e respondi que não tinha esquecido de nada. Quando ela se indignou, expliquei que fazer café para ela significaria que eu esperava gratidão, e como ela tinha dito claramente ontem que não devemos nada um ao outro, eu estava apenas respeitando os limites dela. Ela paralisou com a boca aberta, sem acreditar que eu estava falando sério. Mas eu estava mais sério do que nunca. Vi as engrenagens girando na cabeça dela, mas o orgulho não permitia que ela admitisse o erro.
Ela começou a preparar o próprio café em silêncio, resmungando algo baixinho. Senti uma calma estranha. Pela primeira vez em muito tempo, não tentei adivinhar o humor dela. Eu estava simplesmente vivendo pelas regras dela. Mas ela ainda não sabia que aquilo era apenas o começo, e o meu próximo passo atingiria o ponto mais doloroso, a carteira e o conforto dela. Nos dias que se seguiram, uma calma estranha e desconcertante instalou-se no nosso apartamento. Pela primeira vez em anos, eu não estava ansioso, tentando antecipar as necessidades da Sofia ou gerir os seus humores imprevisíveis. Eu estava simplesmente vivendo de acordo com as regras estritas que ela mesma havia estabelecido, e, para minha surpresa, aquilo foi libertador. A verdadeira transformação começou naquele sábado, quando fui ao supermercado. Normalmente, essa era uma atividade conjunta, ou melhor, uma tarefa que eu executava pensando inteiramente nela. Eu passava pelos corredores enchendo o carrinho com os iogurtes gregos caros que ela adorava, a marca específica de leite de amêndoas que ela preferia e os lanches orgânicos que ela consumia durante a semana. Desta vez, no entanto, entrei na loja com uma mentalidade diferente. Caminhei lentamente, selecionando exatamente o que eu queria comer, sem considerar as preferências dela nem por um segundo. Passei direto pela prateleira das granolas favoritas da Sofia sem sentir a habitual pontada de obrigação. Comprei apenas os ingredientes para as minhas refeições, ignorando completamente a lista mental que costumava carregar por ela. Voltei para casa com apenas uma sacola em vez do carrinho cheio de sempre. A Sofia estava na sala, fingindo trabalhar no laptop, mas pude ver o reflexo das redes sociais nos seus óculos. Ela olhou para minha única sacola com uma confusão genuína, esperando que eu começasse a desempacotar as compras da semana para a casa toda. Quando ela questionou onde estava o resto da comida, expliquei calmamente que aquela era a minha comida. A lógica era simples e irrefutável: se não somos responsáveis um pelo outro, não faz sentido eu financiar ou gerir a alimentação dela. Ela tentou argumentar que sempre fazíamos compras juntos, mas lembrei-lhe que, na verdade, eu fazia as compras e ela apenas consumia. Para consolidar essa nova realidade, fiz algo que a deixou boquiaberta. Abri a porta do que costumava ser o meu escritório em casa e revelei uma pequena geladeira branca que eu tinha encomendado online com entrega expressa. Instalei o aparelho no canto da sala, transferi os meus mantimentos para lá e tranquei a porta. A mensagem visual era poderosa e devastadora. A partir daquele momento, a geladeira principal da cozinha estava vazia da minha contribuição. Se ela quisesse comer, teria que planejar, comprar e pagar sozinha. Observei o rosto dela passar por um ciclo de descrença, raiva e, finalmente, medo. O conforto invisível de abrir a geladeira e encontrar tudo magicamente estocado tinha desaparecido. Ela não podia discutir com a própria lógica, mas o ressentimento no seu olhar era palpável. A tensão aumentou na semana seguinte, quando comecei a retirar-me sistematicamente de todos os pequenos gestos de afeto e suporte que mantinham o nosso casamento funcionando. Numa noite de quarta-feira, a Sofia chegou do trabalho visivelmente irritada, pronta para descarregar as frustrações do dia sobre mim. Ela começou a falar sobre um cliente difícil, esperando que eu a ouvisse, validasse os seus sentimentos e oferecesse conselhos, como sempre fazia. Em vez disso, dei uma resposta curta e genérica, dizendo que aquilo parecia estressante, e voltei imediatamente para o meu livro. Quando ela reclamou da minha frieza, usei as palavras dela contra ela mesma. Disse que ela não tinha direito aos detalhes da minha vida profissional, e eu, por reciprocidade, não tinha obrigação de fornecer trabalho emocional para processar os problemas dela. Ela ficou parada no meio da sala, incapaz de articular uma resposta, pois qualquer argumento que usasse contradiria sua declaração de independência total. Mas o golpe de realidade mais duro veio quando as contas começaram a chegar. Durante anos, eu tinha assumido a maior parte das despesas discricionárias e dos serviços de entretenimento sem nunca manter um registro ou cobrar nada. No entanto, naquela sexta-feira à noite, quando a Sofia tentou relaxar assistindo a uma série, descobriu que o perfil dela na plataforma de streaming estava bloqueado. Ela tentou ouvir música, mas o plano familiar tinha sido cancelado. Indignada, ela veio confrontar-me, perguntando o que estava acontecendo com as senhas. Informei-lhe tranquilamente que,
Como éramos duas entidades financeiras separadas agora, eu tinha cancelado as contas conjuntas de todos os serviços de streaming. Se ela quisesse acesso, teria que fazer as próprias assinaturas e pagá-las com o próprio dinheiro. A diferença de custo podia parecer irrelevante para alguns, mas o simbolismo era gigantesco. Ela estava percebendo, da maneira mais difícil possível, que a vida confortável que levava era subsidiada pela minha generosidade, aquela mesma generosidade que ela tinha desprezado. Ela tentou argumentar que éramos casados e que aquilo era mesquinho, mas eu mantive a minha posição com uma firmeza inabalável. Perguntei por que eu deveria financiar o entretenimento dela se eu não tinha direito a nada em troca. Ela não teve resposta. Via lutar com a humilhação de ter que pegar o cartão de crédito para pagar por coisas que sempre estiveram lá, disponíveis gratuitamente. A casa, antes um lar compartilhado, estava se transformando num campo de batalha silencioso onde dois estranhos dividiam 1 m². Eu preparei um documento detalhado numa planilha, dividindo todas as despesas fixas da casa, aluguel, condomínio, luz e internet, exatamente ao meio. Imprimi o papel e deixei-o sobre a mesa da cozinha. Quando ela viu os números, o choque foi visível. Ela sempre soube que eu ganhava um pouco mais, mas nunca tinha percebido quanto eu cobria silenciosamente para manter o nosso padrão de vida. Agora, com a divisão exata de 50%, o salário dela seria drasticamente comprometido. Ela tentou dizer que não era justo, que tínhamos sempre juntado os recursos, mas eu cortei o argumento pela raiz. Parceiros juntam recursos, pessoas independentes dividem contas. A Sophie estava sendo forçada a viver a realidade que ela mesma pediu, e essa realidade era fria, cara e solitária. Ela começou a ficar visivelmente agitada, perdendo a confiança arrogante que exibia naquela primeira noite. Eu, por outro lado, sentia-me cada vez mais forte. Cada não que eu dizia, cada limite que eu reforçava, era um tijolo reconstruindo a minha autoestima que tinha sido erodida por anos de negligência. Mas eu sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O aniversário de 6 anos do nosso casamento aproximava-se, e eu tinha preparado uma surpresa que deixaria claro, de uma vez por todas, que o velho Tiago, aquele marido submisso e carente de atenção, estava morto e enterrado. 3 semanas após a redefinição radical do nosso casamento, o calendário marcou o dia que eu mais temia, ao mesmo tempo, aguardava com uma curiosidade mórbida, o nosso 6º aniversário de casamento. No dia 14 de outubro, 6 anos atrás, tínhamos estado diante das nossas famílias e amigos, prometendo amar e cuidar um do outro na alegria e na tristeza. Lembro-me vividamente de como ela olhou para mim naquele dia, como se eu fosse o centro do seu universo, a âncora da sua vida. Mas a mulher que fez aquelas promessas parecia ter sido substituída por uma estranha fria que via as minhas necessidades emocionais como um fardo administrativo. Decidi que não faria absolutamente nada para marcar a data. Se o contrato tinha mudado, as celebrações contratuais também estavam nulas. Naquela noite, no entanto, a Sofia tentou uma manobra desesperada para resgatar a normalidade sem ter que pedir desculpas ou admitir o erro. Eu estava na sala, vestido casualmente, pronto para sair, quando a porta do quarto se abriu. Ela emergiu usando um vestido azul marinho elegante, aquele que eu sempre elogiei e disse que realçava a cor dos seus olhos. O cabelo estava impecável, a maquiagem feita com cuidado, e ela exalava o perfume que usou no nosso primeiro encontro. Por um breve segundo, o meu coração falhou. Ela parecia a mulher com quem me casei. Havia uma esperança frágil e dolorosa no sorriso dela quando me perguntou quais eram os nossos planos para a noite. Ela assumiu, na sua arrogância habitual, que eu teria organizado algo romântico, que eu teria engolido meu orgulho e preparado o cenário para que ela pudesse brilhar sem esforço. A minha resposta foi a coisa mais difícil que já tive que dizer, mas foi necessária. Olhei para o relógio, fingindo pressa, informei-lhe calmamente que eu tinha feito uma reserva no nosso restaurante italiano favorito, o mesmo onde fomos no ano passado. Os olhos dela iluminaram-se com alívio, achando que a tempestade tinha passado. Foi então que soltei o golpe final. Esclareci que a reserva era apenas para uma pessoa. O sorriso dela morreu instantaneamente, substituído por uma confusão aterrorizada. Ela gaguejou, lembrando-me que era o nosso aniversário.
Com uma voz desprovida de raiva, mas carregada de uma lógica brutal, expliquei-lhe que aniversários celebram uma união, uma parceria de vidas entrelaçadas. Como ela tinha deixado cristalinamente claro que éramos agora duas pessoas independentes que não deviam nada uma à outra, não havia nós para celebrar. Éramos apenas companheiros de casa que calharam de assinar um papel há 6 anos. Ela ficou paralisada no meio da sala, as mãos a tremerem levemente ao lado do corpo, vestida para uma festa que não existia. Eu disse-lhe que ela era livre para fazer o que quisesse com a noite dela, assim como eu faria com a minha, e saí pela porta. Não houve triunfo enquanto eu caminhava até o carro. Não houve a satisfação vilanesca da vingança. Apenas uma tristeza profunda e pesada. Jantei sozinho, rodeado de casais apaixonados, comendo o risoto que tinha gosto de cinzas na minha boca. Aquilo não era divertido para mim, era uma cirurgia necessária num membro gangrenado. Eu precisava que ela sentisse, na pele e na alma, o peso da solidão que ela tinha presunçosamente me imposto. Quando voltei para casa, encontrei as luzes apagadas e ouvi o som abafado de choro vindo do quarto. Parte de mim, o velho Tiago, quis correr para lá, abraçá-la e dizer que tudo ficaria bem. Mas uma parte maior, a parte que tinha sido rejeitada e humilhada repetidamente, lembrou-se de todas as vezes que busquei conexão e fui recebido com indiferença. Ela estava a chorar não porque sentia minha falta, mas porque a realidade da sua independência tinha se revelado muito menos glamourosa do que ela imaginava. Ela estava a chorar a perda do conforto, não a perda do marido. Mantive-me firme, fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. O fim de semana seguinte trouxe um teste ainda mais difícil, onde a Sofia tentou usar a sua última e mais poderosa arma, a intimidade física. Percebendo que a lógica e a culpa não funcionavam, ela decidiu apelar para os instintos. Numa noite de sábado, ela entrou na sala onde eu lia, vestindo uma lingerie cara que eu tinha comprado para o aniversário dela no ano anterior. Ela aproximou-se com um sorriso sedutor, a linguagem corporal gritando disponibilidade, tentando iniciar o contato físico pela primeira vez em quase 2 meses. Ela tocou no meu ombro, a mão descendo pelo meu braço, certa de que eu cederia. A rejeição masculina é algo que ela nunca tinha experimentado, e ela contava com a minha carência para retomar o controle da relação. Afastei-me gentilmente, mas com firmeza. Agradeci o gesto, mas disse que não estava interessado. O choque no rosto dela foi visceral, como se eu lhe tivesse dado um tapa. Ela perguntou por que não, a voz embargada de incredulidade. Respondi utilizando exatamente a estrutura filosófica que ela criou. Expliquei que a intimidade física num casamento cria expectativas de conexão emocional e obrigação mútua. Cria laços que ela especificamente rejeitou. Eu disse-lhe que não podia, em sã consciência, aceitar o corpo dela enquanto ela rejeitava minha alma e as minhas necessidades emocionais. Se eu não tinha direito ao tempo ou à atenção dela, certamente não tinha direito ao corpo dela, e, crucialmente, ela não tinha direito a usar o meu corpo para validar a sua autoestima. Ela tentou argumentar, dizendo que éramos casados e que casais fazem isso. Perguntei-lhe, com uma calma exasperante, segundo quem? Segundo as regras tradicionais que ela rasgou? Lembrei-lhe que ela disse que não era obrigada a satisfazer-me. A recíproca era verdadeira, eu não era obrigado a satisfazer a necessidade dela de se sentir desejada. Ela não conseguiu contra-argumentar. A lógica era perfeita e circular. Ela ficou lá, seminua e rejeitada, segurando as lágrimas de humilhação. Pela primeira vez, ela viu que o poder que pensava ter sobre mim, o poder do acesso sexual, tinha evaporado no momento em que ela removeu o afeto da equação. Naquela noite, dormi no quarto de hóspedes novamente, mas desta vez senti que a mudança era permanente. O quarto principal, com a cama king size que compartilhávamos, tornou-se o território dela, uma ilha deserta onde ela reinava soberana e sozinha. A minha recusa não foi para puni-la, embora ela tenha sentido como tal. Foi um ato de autorrespeito. Eu não aceitaria migalhas de sexo de alguém que me negava o banquete da parceria. A Sofia estava a começar a desmoronar visivelmente. A fachada de mulher de carreira independente forte estava a rachar sob a pressão de gerir a própria vida sem o suporte invisível que eu fornecia. Ela estava exausta, financeiramente apertada e,
pela primeira vez na vida, profundamente insegura. E eu sabia que a crise final estava próxima, o momento em que a estrutura frágil do ego dela colapsaria completamente diante de um problema que ela não poderia resolver sozinha. Ao final da 8ª semana, a Sofia era a sombra da mulher arrogante que se sentara àquela mesa de jantar meses antes. A realidade da sua independência total tinha deixado de ser um conceito filosófico abstrato para se tornar um fardo diário e esmagador. Ela estava visivelmente exausta, lutando para gerir a sua carreira exigente, as suas finanças agora separadas e a manutenção básica da vida, tudo sem o sistema de suporte invisível que eu tinha fornecido silenciosamente durante anos. As olheiras profundas sob os seus olhos contavam a história de alguém que descobriu, tarde demais, que a autonomia absoluta tem um preço alto, a solidão absoluta. No entanto, o verdadeiro teste de fogo, aquele que quebraria a última linha de defesa do seu orgulho, aconteceu numa terça-feira chuvosa e miserável. O carro dela não pegou no estacionamento do escritório. Era tarde, chovia torrencialmente em São Paulo, e ela estava presa numa zona da cidade que não era exatamente convidativa à noite. O telefone tocou e, ao ver o nome dela, soube imediatamente o que estava por vir. Atendi e ouvi a voz dela, tensa e mascarando o pânico, informando-me que a bateria tinha morrido e que o carro estava morto. Havia uma pausa expectante na linha, um silêncio onde, no passado, o velho Tiago teria saltado da cadeira, pegado as chaves e corrido para resgatá-la, independentemente do meu próprio conforto ou planos. Eu estava a apenas 5 minutos de distância, no conforto do nosso apartamento seco e quente. A minha resposta, no entanto, foi calculada e consistente com um novo regime. Expressei uma simpatia distante, concordando que aquilo era, de fato, uma situação infeliz, e sugeri calmamente que ela acionasse o seguro ou chamasse um serviço de reboque. O silêncio do outro lado transformou-se em incredulidade. Ela explodiu, lembrando-me que eu estava perto e exigindo que eu fosse ajudá-la. Respirei fundo e apliquei a lógica que ela me ensinou. Expliquei que ajudar implicaria que eu tinha uma obrigação de resolver os problemas dela, uma premissa que ela rejeitara veementemente. Perguntei se ela já tinha considerado chamar um carro de aplicativo e lidar com o problema mecânico no dia seguinte, como qualquer adulto independente faria. Ela desligou na minha cara, a raiva vibrando através da linha telefônica. Mais tarde, soube que ela esperou 90 minutos pelo reboque na chuva e perdeu o jantar que tinha planejado com amigas, chegando em casa ensopada, furiosa e humilhada. Senti uma pontada de culpa, sim, mas lembrei-me rapidamente de que não fui eu quem criou essa dinâmica. Eu estava apenas a respeitar os limites. Aquele incidente foi o catalisador para o colapso final que ocorreu na semana seguinte. A Sofia teve o que só pode ser descrito como o pior dia da sua vida profissional e pessoal. Ela perdeu um cliente importante, a melhor amiga cancelou os planos devido a uma emergência familiar e ela chegou a um apartamento vazio e escuro, pois eu estava na academia cuidando de mim mesmo. Quando voltei, encontrei-a no sofá, encolhida em posição fetal, chorando copiosamente. Não era o choro manipulativo de antes, era o som de alguém que atingiu o fundo do poço. Parei na porta, observando a cena. Perguntei se ela estava bem, embora a resposta fosse óbvia. Ela soluçou que nada estava bem e que tudo estava desmoronando. Ouvi o relato do dia dela, mantendo uma distância física segura. Quando ela terminou, ofereci uma frase de validação neutra, dizendo que parecia difícil e que sentia muito que ela estivesse passando por isso. Em seguida, virei-me para guardar a minha bolsa de ginástica. Aquele gesto simples, a minha capacidade de testemunhar a dor dela e simplesmente continuar a minha rotina, foi a gota d'água. Ela gritou, perguntando incrédula se aquilo era tudo que eu tinha para dizer. Ela exigiu saber onde estava o marido dela, porque ela queria que eu me importasse, que eu a abraçasse, que eu fosse o parceiro que ela precisava. Virei-me lentamente e entreguei a verdade mais dura da nossa relação. Disse-lhe que eu era o marido dela legalmente, mas que ela tinha estabelecido que não éramos parceiros emocionalmente. Parceiros ajudam-se nas dificuldades, pessoas independentes lidam com as suas próprias lutas sozinhas. Ela levantou-se, limpando o rosto com as costas das mãos, e pediu para conversar. Desta vez, não havia arrogância, nem tentativas de redefinir a história. Ela queria conversar de verdade.
Sentamo-nos em extremidades opostas do sofá, o abismo entre nós preenchido por meses de mágoa acumulada. Perguntei-lhe diretamente se, quando ela disse que eu não tinha direito a nada, ela realmente queria dizer aquilo. Ela olhou para as próprias mãos e admitiu que sim, naquele momento, ela queria. Explicou que se sentia sufocada, que o trabalho era exigente e que a minha necessidade de conexão parecia mais uma tarefa na sua lista interminável de obrigações. Ela sentia que estava a afogar-se e precisava de espaço. Perguntei por que ela nunca tinha comunicado isso como um pedido de espaço, em vez de um decreto de indiferença. Ela não teve resposta, apenas admitiu que lidou mal com a situação. Corrigi-a imediatamente, não se tratava de lidar mal, tratava-se do que ela realmente acreditava sobre o nosso casamento. Aproveitei o momento para fazer uma auditoria completa da nossa vida a dois. Perguntei se ela sabia o que eu tinha aprendido naqueles 2 meses. Sem esperar resposta, disse-lhe que percebi que estive fazendo o trabalho de 2 pessoas durante 6 anos. Eu geria a felicidade dela, o conforto dela, a administração da vida dela e as necessidades emocionais dela. E ela, por sua vez, recebia tudo aquilo como se fosse um direito divino, dando quase nada em troca. Ela tentou protestar, dizendo que trabalhava e contribuía financeiramente, mas eu cortei-a, financeiramente, sim. Mas e o resto? Comecei a listar, item por item, todas as tarefas invisíveis que eu tinha parado de fazer. Perguntei quem tinha consertado a torneira que vazava no mês passado. Quem tinha resolvido a disputa com o condomínio sobre a vaga de garagem. Quem comprava, embrulhava e enviava o presente de aniversário da mãe dela todos os anos. Quem agendava a troca de óleo do carro dela. Quem percebia quando o papel higiênico, o sabão ou o detergente estavam a acabar e repunha o estoque. A cada pergunta, ela encolhia-se mais no sofá, confrontada com a magnitude da sua cegueira. Disse-lhe que a pior parte não foi o que ela disse naquele jantar, mas a casualidade com que o disse. Como se ela tivesse pensado naquilo durante anos e finalmente encontrado coragem para me informar o quão pouco eu importava. Ela começou a chorar novamente, jurando que não tinha percebido o que estava a fazer. E eu apontei que esse era exatamente o problema, ela nunca precisou perceber porque eu nunca deixei a engrenagem falhar. A vida dela era suave, a geladeira estava cheia, as contas pagas, os problemas resolvidos, e ela nunca parou para se perguntar quem estava nos bastidores movendo as alavancas. Ela pediu desculpas, mas senti que ainda era superficial, focado nas consequências que ela estava sofrendo agora, e não na dor que me causou. Dias depois, ela voltou a procurar-me, desta vez com uma postura diferente. Admitiu que estava errada sobre tudo. Disse que tinha deixado de me ver como uma pessoa com necessidades e passará a ver-me como um recurso, algo sólido e confiável que ela podia usar e ignorar conforme a conveniência. Ela confessou que a minha bondade a fazia sentir-se culpada por não retribuir, e em vez de melhorar, ela decidiu ressentir-se das minhas expectativas para aliviar a própria consciência. Foi a coisa mais honesta que ela disse em meses. Perguntei-lhe então o que ela queria. Se ela queria estar casada comigo. Não financeiramente, não legalmente, mas realmente casada. Ela demorou a responder, admitindo que estava com medo de ser demasiado egoísta para sustentar o tipo de parceria que eu merecia. Eu disse-lhe que queria um parceiro que visse o cuidado comigo como uma alegria, não como um fardo. E terminei a conversa com a incerteza pairando no ar, eu não sabia se ela era capaz de ser essa pessoa, e mais importante, eu não sabia se ainda queria descobrir. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas pela primeira vez, era um silêncio verdadeiro, sem mentiras ou pretensões. A estrutura antiga tinha ruído completamente, restava saber se algo novo poderia ser construído sobre os escombros. Nas semanas que se seguiram àquela conversa brutal no sofá, a Sophie iniciou uma cruzada silenciosa para reconquistar o terreno perdido. Ela começou a terapia e, para minha surpresa, partilhava comigo o que estava aprendendo sobre o seu egoísmo e medo de vulnerabilidade. Começou a assumir tarefas domésticas sem ser solicitada e a ouvir verdadeiramente quando eu falava, largando o telefone sempre que eu entrava na sala. Ela planejou um encontro naquele mesmo restaurante italiano onde tivemos o nosso primeiro encontro anos atrás. Eu fui, mas mantive a minha guarda levantada.
Disse-lhe francamente durante o jantar que um prato de massa e um sorriso não consertavam 6 meses de negligência e humilhação. A confiança, uma vez quebrada, não se restaura com gestos grandiosos, mas com consistência diária. Ela aceitou a minha frieza com uma humildade que nunca tinha demonstrado antes, admitindo que mudar padrões de comportamento era mais difícil do que ela imaginava, mas que estava disposta a tentar. Houve um momento crítico na semana seguinte que quase nos fez retroceder. Estressada com um prazo no trabalho, a Sofia gritou comigo por ter deixado pratos na pia. Foi um reflexo antigo, o hábito de me ver como o culpado de tudo. Mas então, algo inédito aconteceu. Ela parou no meio da frase, respirou fundo e pediu desculpas imediatamente. Reconheceu que a sua frustração era com o trabalho e não comigo, e que foi injusta ao descontar em mim. Aquele momento de autoconsciência, aquele freio no próprio comportamento tóxico, valeu mais para mim do que qualquer presente caro. Mostrou-me que ela estava, de fato, a lutar contra os seus instintos para ser uma pessoa melhor. Eu agradeci a correção e percebi que talvez, apenas talvez, houvesse esperança. O Natal chegou sob a sombra da incerteza. Foi a nossa primeira celebração onde o futuro do nosso casamento era uma incógnita genuína. Trocamos presentes na manhã de Natal com uma timidez estranha. Ela deu-me um relógio vintage que eu tinha mencionado casualmente meses atrás, provando que finalmente estava a prestar atenção aos detalhes da minha vida. Eu dei-lhe um dia de spa e um livro raro que ela queria. Ela chorou ao abrir o pacote, murmurando que eu sempre me lembrava de tudo. Eu apenas concordei silenciosamente. A minha memória e o meu cuidado nunca foram o problema sempre foi a via de mão única em que vivíamos. Houve um momento de ternura genuína entre nós, mas eu ainda não tinha decidido o que viria a seguir. Em janeiro, chamei-a para definir o futuro. Disse-lhe que tinha observado as mudanças reais que ela fez e que as apreciava, mas precisava garantir que não eram temporárias. Exigi saber se, na próxima vez que ela estivesse sobrecarregada, voltaria a ver as minhas necessidades como um fardo. Ela prometeu continuar tentando e comunicando-se em vez de se fechar. No entanto, fiz questão de lhe explicar algo fundamental. O homem que ela conhecia, aquele que aceitava tudo para manter a paz, estava morto. Eu avisei que nunca mais faria o trabalho de duas pessoas. Não aceitaria migalhas de afeto e chamaria isso de amor. Se reconstruíssemos o nosso casamento, seria uma parceria de iguais, com esforço mútuo e comunicação real. Se ela recaísse nos velhos hábitos, eu partiria sem olhar para trás. Ela concordou com os termos, entendendo finalmente que as ações têm consequências e que o perdão não é um botão de reinicialização mágica. A confiança teria que ser reconstruída tijolo por tijolo. Ela precisava ver-me não como seu gerente doméstico ou suporte emocional garantido, mas como um indivíduo completo, com limites e exigências. 3 semanas depois, estávamos na cozinha preparando o jantar juntos. A Sofia cortava os legumes, eu fazia o molho. Conversávamos facilmente sobre o dia dela e o meu, uma troca equilibrada de energia e atenção. Depois do jantar, lavamos a louça lado a lado. Ela agradeceu-me baixinho por lhe dar outra chance. Eu agradeci-lhe por ter mudado de verdade. Não estamos onde estávamos antes. Aquele casamento antigo morreu na noite em que ela me disse que não me devia nada, e percebi que a morte daquele relacionamento desequilibrado foi necessária. O que estamos a construir agora é diferente. É mais honesto, mais difícil, mas infinitamente mais digno. Aprendemos da maneira mais dura que limites aplicam-se em ambas as direções. Ela aprendeu que independência sem parceria é apenas solidão glorificada. E eu aprendi a lição mais valiosa de todas: amor sem autorrespeito não é amor, é servidão. Não sei se vamos conseguir a longo prazo. Ela pode falhar, eu posso descobrir que não consigo perdoar totalmente. Mas estamos tentando. E essa tentativa é baseada numa verdade nova e inegável: o casamento é, sim, uma obrigação. É a obrigação de cuidar, de aparecer, de escolher o outro todos os dias, não porque se sente intitulado a isso, mas porque é isso que o amor exige. A clareza que ganhei, o respeito que recuperei por mim mesmo, isso é meu para sempre, fique eu com ela ou não. Por enquanto, estamos apenas cozinhando juntos. Amanhã, faremos isso de novo.
E é assim que se conserta algo quebrado, um dia de cada vez, com limites claros e a certeza absoluta de que nunca mais aceitarei ser tratado como menos do que um parceiro completo.